Bom dia, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma semana de atividades. Hoje nós vamos começar nossas atividades com o nosso livro de História Piauí. Vocês vão abrir o livro na página 24, unidade 2. Nosso título é Entendendo o Tempo. Hoje é segunda-feira, 1º de junho de 2020. Olha só, eu acabei de falar para vocês o dia da semana, o dia do mês, o mês e o ano. Nós acabamos de perceber aí a passagem do tempo, não é? Outra maneira de perceber a passagem do tempo é olhando fotos. Quando a gente está olhando fotos, nós estamos vendo a passagem do tempo, porque nós estamos vendo a nossa transformação, como a gente mudou, não é isso? No nosso dia a dia, nós estamos sempre usando o relógio digital para cumprir as nossas atividades diárias, que é a nossa rotina, não é? Todos nós temos uma rotina de trabalho, estudo, brincadeiras, lazer, não é isso? E para organizar cada tarefa a seu tempo, nós estamos sempre usando o relógio, nós temos horário para todas as nossas tarefas diárias, para que nossa rotina seja seguida, não é? Então, durante todo o processo de desenvolvimento da humanidade, criou-se essa necessidade de contagem do tempo. Inicialmente, o homem criou alguns instrumentos, como o relógio de sol, a ampulheta, até chegar ao atual relógio digital que nós usamos. Ao longo do processo de consolidação das sociedades, além de instrumentos, foram criadas maneiras para a contagem, para entender esse passar de tempo e organizar esse desenvolvimento. Existem 3 maneiras consolidadas: o meio natural, o meio cronológico e o meio histórico, ok? O meio natural, o homem utiliza fenômenos da natureza, como o nascer e o pôr do sol, as fases da lua e as estações do ano. O meio cronológico, o homem vai além. Além de continuar necessitando dos fenômenos naturais, ele também usou estudos de astros, juntou os meios naturais com os estudos de astros, aí aonde foi criado, olha só, o nosso calendário. No nosso calendário, nós temos dias, meses e ano, não é? Esse é o nosso tempo cronológico. Quando a gente conta a hora, quando a gente conta o dia, quando a gente conta o mês e o ano, a década, século, o milênio, certo? Mas ainda existe outra contagem do tempo, que para os historiadores é a que mais se intensifica, o tempo histórico. Porque para os historiadores, a história não começa ali quando o homem começou a contar o tempo, não é? A contagem do tempo, ela faz parte do desenvolvimento da humanidade. Antes disso, já existia vida, já existia sociedade, não é? A contagem do tempo, por meio natural, por meio cronológico, faz parte desse processo de desenvolvimento dessa vida já existente. Então, os historiadores, eles usam o tempo histórico. Então, se utilizam do tempo natural e do tempo cronológico para entender todo o passado tempo da humanidade, todo o seu desenvolvimento, certo? Olha só, lá na página 26, vocês têm aí um gráfico
aonde nós temos uma contagem do tempo antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é o tempo que os historiadores organizaram o seu entendimento sobre o passar do tempo. No Ocidente, lá onde nosso país se localiza, é utilizado calendário cristão ou gregoriano, que é o nosso calendário. No calendário cristão, os fatos eles são contados antes de Cristo e depois de Cristo, ou seja, a história ela tem 2 períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. E vocês veem, principalmente em livros, datas assim, século 1 antes de Cristo, vocês sempre veem datas. Quando tem o D e o C depois de Cristo, o A e o C antes de Cristo. Os historiadores se interessam de um tempo que vai além do tempo cronológico, porque definem recortes específicos para contar determinada história. Assim, o tempo histórico é estabelecido a fim de analisar as transformações da sociedade. O tempo histórico é para isso, é para entender as transformações da sociedade, que se inicia desde que o homem tem vida, desde que o homem começa a sua existência, não é? Então, nós temos que entender que esse tempo, ele não começou aí com a criação da contagem do tempo, ele já existia. Esse é o tempo histórico, é o tempo que os historiadores têm da maior importância. Para quê? Para explicar esse comportamento da sociedade humana com o seu desenvolvimento. Agora vocês vão fazer as atividades, vão fazer a leitura, observar as imagens, ler as curiosidades nas páginas 24 até a página 28. Vão responder as questões. Qualquer dúvida, vocês me chamem para a gente tirar as dúvidas. Não deixem de fazer as atividades no dia que elas são enviadas. Agora eu vou ficar aqui esperando vocês me chamarem para tirar alguma dúvida ou para fazer o retorno da atividade. Beijos, até a nossa próxima aula.